Vamos ler o texto, capítulo 18, versículos de 12 a 27. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: "Você também não é um dos discípulos deste homem?" E ele respondeu: Não sou." Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: "Eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Porque o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse." Quando Jesus disse isto, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que você fala com o sumo sacerdote?" Jesus respondeu: "Se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo?" Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: "Você também não é um dos discípulos dele?" Ele negou e disse: Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: "Não é verdade que eu vi você no jardim com ele?" De novo, Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. Amém? Irmãos, nessa Copa do Mundo tem sido interessante que muitas pessoas têm tentado assistir dois jogos ao mesmo tempo. Muitos jogos dessa Copa foram feitos simultaneamente, não? Quando estava acontecendo um jogo, o outro estava acontecendo no mesmo horário. E aí a gente vê que várias vezes aparece uma outra tela assim, no computador, na TV, para mostrar o que está acontecendo no outro jogo. E às vezes tem pessoas até que no computador divide a tela e deixa uma tela para ver um jogo e poder acompanhar o outro. E aí, olha, esse time aqui, infelizmente está muito ruim. E até faz uma comparação, né, com o time que está indo muito bem. Com aquele time que está indo muito bem. João está fazendo algo parecido aqui. Jesus e Pedro não estão jogando bola, mas eles estão em duas cenas diferentes. E João está contrastando o que está acontecendo ao mesmo tempo enquanto Jesus está sendo preso, com o que está acontecendo com Pedro em sua, infelizmente, negação do seu mestre Jesus. E o coração desse texto para nós aqui hoje, para você como igreja aqui hoje, é que a fidelidade inabalável de Cristo resplandece, irmãos, onde a coragem do discípulo desmorona. João está retratando a inabalável fidelidade de Cristo, a coragem, comparando com a infidelidade de Pedro, e infelizmente Pedro acabou não sendo tão corajoso como ele imaginava que pudesse ser. O Evangelho de Mateus vai nos dizer que, após esse episódio aqui que nós vimos no domingo passado, que Jesus foi preso, Jesus foi abordado ali pelos guardas, enfim, Judas estava junto,
e ele foi preso. Após acontecer isso, os discípulos fugiram. Mateus capítulo 26, 56, está lá que após eles verem Jesus de fato se entregando, os discípulos fugiram. Porém 2 fugiram, mas não fugiram. Ficaram de longe, observando o que estava acontecendo com Jesus. Um desses discípulos é Pedro. O outro é um discípulo um tanto misterioso aqui, não é dito o nome dele, não é verdade? Dos versículos então 12 a 14, queridos, a primeira cena da noite, a primeira cena daquela noite, o texto começa mostrando que tanto a escolta de soldados, lembrando que a escolta eram soldados romanos, lembra que eu falei? Uma grande quantidade de soldados romanos que estava junto, tanto essa escolta como o seu comandante e também os guardas do templo judaico amarraram Jesus e levaram ele. Amarraram Jesus e o levaram. E eles não o levam de fato ao sinédrio, mas o texto vai dizer aí que eles levam Jesus à casa de Anás. Eles levam Jesus à casa de um certo Anás. Porém, irmãos, diz também que esse Anás, ele é sogro de Caifás, sumo sacerdote naquela época, ou naquele ano, melhor dizendo. Então, perceba como as coisas, queridos, estão acontecendo às escondidas. O correto não era eles levarem Jesus para a casa de alguém, e o correto não era Jesus ser julgado à noite. Não existe julgamento à noite. As coisas estão acontecendo às escondidas. As coisas estão acontecendo em oculto. Nem ao sumo sacerdote legítimo, segundo o que era o sumo sacerdote naquele ano, eles haviam levado. Eles levaram a Anás. Aí surge uma pergunta, mas o que tem a ver? Por que eles levaram a Anás e não a Caifás? Se Caifás era o sumo sacerdote. Irmãos, acontece que naquela época havia 2 sumos sacerdotes. 2 sumos sacerdotes. O Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 2, o Evangelho de Lucas nos revela, ele diz assim: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Os 2 eram sumos sacerdotes. Mas qual a diferença, pastor? Por que a preferência deles por Anás e não por Caifás? A ideia, irmãos, é que Anás, ele era o sumo sacerdote por direito judaico. Um sumo sacerdote, ele não poderia ser deposto do seu cargo, a não ser pela morte. Porém, como surge Caifás? Governo romano. O governo romano interferiu na religião judaica, e então eles elegeram Caifás como sacerdote, sumo sacerdote daquele ano. Quem fez isso foi o governador anterior a Pilatos, Valérios Gratos. Ele fez isso. Porém, irmãos, isso não é novo, né? Nós temos países, governos totalitários, que até hoje cometem a mesma injustiça. Eles escolhem os líderes que eles querem colocar na igreja. Nós temos um princípio no meio batista, que é a separação de Estado e igreja, para não ter essas interferências. Mas, por exemplo, quando você vai para a igreja na China, principalmente as grandes igrejas, quem escolhe o que é pregado, quem escolhe qual é o líder que vai estar dirigindo e que vai estar alinhado com o padrão de governo que eles têm, são os próprios governantes. São os próprios governantes. Nada novo debaixo do sol. Os romanos já faziam isso lá atrás. Também eles escolheram um sumo sacerdote segundo eles queriam. Porém, irmãos, diz o texto, que os guardas levaram Jesus, primeiro a Anás, porque eles entendiam que era o sumo sacerdote legítimo, então vamos levar a Anás primeiramente, mesmo que Anás esteja na casa dele. E não se deixaram levar sobre a ordenança dos romanos, que diziam que deveriam levar a Caifás. Porém, no versículo 14, João faz questão de lembrar uma coisa muito interessante,
João faz questão de lembrar que lá no capítulo 11, ele lembra? O próprio sumo sacerdote Caifás, sem intenção, ele acabou profetizando algo sobre Jesus. E ele profetiza justamente o que João descreve aqui. Ele havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Vai dizer lá não só pelo povo judeu, mas todos os filhos de Deus espalhados pelo mundo. Ok? Agora, olha que interessante, irmãos, que nós estamos vendo aqui. Caifás pensava, vamos matar Jesus para salvar a nossa posição política, vamos matar Jesus para poder proteger o povo em ser massacrado pelos romanos. Mas Deus estava, apesar da decisão deles, ou melhor, com a decisão deles, promovendo algo muito maior. Jesus seria o Cordeiro de Deus, sacrificado pelo mundo, sacrificado pelas pessoas. O sumo sacerdote falou, vamos matar Jesus, para poder proteger nossa reputação e o povo. E Deus estava falando, vocês vão matar Jesus. Você sendo sumo sacerdote, a sua entrega, o seu sacrifício do ano vai ser esse. Você vai entregar meu filho para morrer por todos. Isso é muito interessante, irmãos, porque nós vemos a ironia no Evangelho de João. Pessoas achando que estão no controle, pessoas achando que estão fazendo mal, mas na verdade Deus está com isso cumprindo seus planos. Deus não perde o controle em nenhum momento. Em 2016, o pastor Saed Abedini, preso no Irã por causa da sua fé em Cristo Jesus, ele ficou preso e depois ele foi libertado. E depois de um tempo dele ser libertado, os próprios pessoas do Irã que fizeram mal a ele, divulgaram vídeos dele fazendo uma leitura, negando a fé cristã, ou denegrindo a fé cristã. Então eles divulgaram e esses vídeos se espalharam pelo mundo todo, irmãos. Pelo mundo todo. E aquilo que eles pensavam que estavam fazendo para derrubar o cristianismo, para envergonhar, para humilhar esse pastor. Quando as pessoas viram o vídeo, as pessoas ficaram comovidas a ver as marcas no seu rosto, porque ele apanhou muito. E ficaram comovidas com os seus olhos lacrimejando, porque perceberam que ele estava fazendo ou falando aquilo contra a sua vontade. Muitas pessoas creram. Muitas pessoas, na verdade, se converteram a Cristo. Perceba, a intenção era clara. Vamos destruir, vamos humilhar, vamos acabar com eles. E Deus, apesar daquilo, promoveu o Evangelho para o mundo todo. Maravilhoso, não? Maravilhoso. Os perseguidores acreditavam que estavam silenciando o cristão e Deus estava usando o sofrimento daquele cristão para fortalecer a fé de muitos. Em João 18, acontece algo semelhante aqui, mas em proporções infinitamente maiores. Soldados prendem Jesus. Anás e Caifás acreditam que finalmente vão eliminar essa seita que está se formando. Mas a prisão de Jesus não era derrota. A prisão de Jesus é plano de Deus para a maior vitória da história. A sua maior vitória, a salvação. A salvação. Queridos, a partir então do versículo 15 ao versículo 18, João vai mudar de cena, percebe? Ele vai mostrar o que está acontecendo enquanto eles estão levando Jesus a Anás, na casa de Anás. Agora ele vai transferir a cena para o discípulo Pedro. Como eu disse, Pedro não desistiu de seguir Jesus. Irmãos, Pedro era um apóstolo, ou melhor, um discípulo, na época, muito íntimo de Jesus. Ele amava Jesus. Pedro amava Jesus. Ele, apesar de ter falhado algumas vezes, mas nós vamos ver que de fato, Pedro guarda Jesus. Jesus disse para ele, Pedro, guarda a espada. Nós lemos isso no versículo 11. Guarda a espada. E mesmo assim, Pedro não desistiu, ele está seguindo a Cristo. Quem sabe,
Eu posso fazer alguma coisa ainda e libertar meu mestre. Quem sabe? Ele persiste em tentar fazer algo por Jesus. Mas infelizmente, apesar de Pedro amar Jesus, Pedro creu em Jesus. Várias vezes Jesus fala que Pedro creu nele. Pedro é aquele que declara: tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele creu que Jesus é o enviado do Pai. Mas nem por isso Pedro era maduro. Pedro estava iniciando. Pedro não havia recebido o Espírito Santo ainda. Jesus Cristo não havia morrido por Pedro também ainda. Pedro tinha muitas fraquezas. Versículo 15 diz então que Pedro não seguia Jesus sozinho. Diz aí o texto que havia um outro discípulo. Um discípulo não identificado, né? E diz que esse discípulo ele era conhecido do sumo sacerdote Anás. Ele era conhecido ali dentro daquela casa. Ele tinha uma amizade. Quem é esse discípulo? Surge a dúvida. Quem é esse discípulo secreto? Tantas teorias já foram criadas aqui. Uns dizem que era Tiago. Porém, irmãos, a tradição, ou a identificação tradicional, vai dizer que é o próprio apóstolo João. Vai dizer que aqui é o próprio apóstolo João, que várias vezes no evangelho de João ele não se identifica. Irmãos, é incrível. João ele identifica todo mundo. Ele identifica José de Arimateia, ele identifica tantas outras pessoas. Mas quando é para identificar a si mesmo, João ele não se identifica. Esse provavelmente, é o discípulo amado. É o discípulo amado. É João. Perceba também que João está sempre com Pedro. Quando foi na ceia, quem deu o sinal para João deitar e reclinar a cabeça no peito de Jesus? Pedro. Quando vai o discípulo, eles ficam sabendo que o sepulcro está vazio, que Jesus havia ressuscitado. Quem são os dois que vão correndo para chegar ao sepulcro? Pedro e João. No capítulo 21, quem são os dois que são mencionados ainda em relação a Jesus? Pedro e João. Pedro e João. Então provavelmente, irmãos, eles estão juntos nessa mais uma vez. Não vamos abandonar o mestre. Vamos ver o que podemos fazer. Vamos segui-lo. Vamos segui-lo. Há quem diga que até por conta do pai de João, Zebedeu provavelmente era um homem rico, irmãos. Ele tinha muitos empregados em pesca, no serviço de pesca. Então ele poderia ter essa influência com pessoas de classe um pouco mais elevada. Apesar de João ser um galileu também, não é? Agora uma coisa é verdade. Não podemos bater o martelo que é João. Mas se João é uma testemunha ocular dos fatos. E tantos detalhes ricos que nós vemos aqui, que aconteceu. Isso também é uma forte indicativa, que é o próprio apóstolo João. Então esse discípulo, ele entra no pátio, diz o texto. Ele está seguindo Jesus. É como se a moça ali que ficava na porta, a empregada que ficava na porta, deixasse Jesus entrar com os outros, com os guardas. E então João entra, porque ele é conhecido da casa. Então ele, opa, cadê Pedro? Pedro ficou para fora. Pedro ficou para fora da porta. Ele não entrou. Por quê? Pedro não tinha esse contato que João tinha ali. E então João volta e fala com a mulher ali que está tomando conta da porta. E fala, deixa eu entrar. Deixe Pedro entrar aí no pátio. E então, irmãos, de fato Pedro entra, e aí surge a primeira negação deste querido apóstolo de Cristo. Foi a empregada pergunta, uma outra empregada pergunta para ele, literalmente a pergunta ficaria assim: você também não é um dos discípulos desse homem, é? Será que você também não é um discípulo desse homem? E Pedro, provavelmente intimidado pela pressão, sentindo ameaçado pelos soldados ali presentes, que estavam se aquecendo na fogueira do pátio, Pedro, infelizmente, ele nega Jesus. Infelizmente, ele nega Jesus.
Interessante, porque Pedro poderia justamente estar com medo, porque ele foi o único dos discípulos que arrancou a orelha de um soldado. Ou seja, se ele se identificasse ali, a coisa poderia ficar feia para o lado dele, ele quis se proteger. Pedro ficou com medo, irmãos. Pedro ficou com medo. E se dá início aqui através de uma primeira negação, o afastamento de Pedro de Jesus. Interessante. Diz aí o texto que Pedro está querendo se aproximar de Jesus. Porém, com a boca dele, ele está se afastando de Jesus. Ele está se afastando. O fato de Pedro ser apresentado no versículo 18, junto aos guardas, se aquecendo na noite fria, é mostrar que Pedro, ao mesmo tempo que estava aquecendo o seu corpo, estava esfriando na fé. Pedro estava ali, ele, em vez de se declarar, sim, eu sou um discípulo de Jesus, ele decidiu se aquecer no fogo, em meio àqueles guardas que prenderam Jesus. Então olha como o medo, irmãos, da reação das pessoas, levou Pedro a uma covardia, a uma preferência do conforto, ao invés de enfrentar a situação. Agora eu te pergunto, o que aconteceu com Pedro? Não pode ocorrer comigo e não pode ocorrer com você? Será que não? Será que não podemos fraquejar como Pedro? Uma fraqueza que nos leva a negar Jesus quando isso pode trazer algum problema para nós, algum peso emocional, alguma carga que a gente não quer levar. Pense em alguém que está numa roda de amigos na escola, numa roda de amigos no trabalho, ou talvez da própria família, e mesmo ele sendo um crente em Cristo Jesus, ele age como se não fosse um crente. Talvez a pessoa até pergunte, mas você não é um daqueles crentes que se reúnem ali naquela igreja? Talvez ele não fale, não, não sou. Mas eu vou no culto, né? De vez em quando eu estou lá. De vez em quando eu estou lá. Diante da pressão do momento, para evitar discussões, rejeição, zombaria alheia, às vezes nós podemos nos proteger, como fez Pedro, esconder a nossa identidade cristã. Em certos momentos, como eu disse, vai parecer que nós nem somos cristãos, por conta do medo, porque o medo camufla a identidade do cristão. Camufla. E ele pode até então chegar a se misturar. Ele se camufla tanto que ele se mistura. Ele vai para o fogo ali, se aquecer com aqueles que são inimigos de Cristo naquele momento. Foi exatamente isso que Pedro fez, irmãos. Sempre que buscamos mais o conforto pessoal do que a fidelidade, estamos andando por esse mesmo caminho. O fogo daquela fogueira representava segurança, aceitação, conforto pessoal. Enquanto isso, Jesus estava sendo humilhado. Pedro decidiu permanecer aquecido junto aos opositores do seu mestre. Quantas fogueiras existem hoje para você se aquecer? A fogueira da aprovação das pessoas, a fogueira da estabilidade financeira, que às vezes nos faz negar Jesus, nos faz negar nossas fidelidades com Cristo, da popularidade. Se eu falar que eu sou cristão no meu meio de trabalho, as pessoas vão me rejeitar. De ser confrontado por sua fé, muitas vezes preferimos nos aquecer ao lado do mundo do que suportar o ataque por conta de ser um discípulo de Cristo. Irmãos, entenda uma coisa, mesmo um verdadeiro crente ainda luta contra a tendência pecaminosa de negar o Senhor em diversos momentos da vida dele. O mesmo Pedro que poucas horas antes, corajosamente, tirou uma espada da bainha e foi em frente a um soldado, é o mesmo que com a boca está negando o Cristo, está negando o seu mestre.
como uma pessoa, né, às vezes fisicamente, pode representar, não, pastor, eu estou aqui, conta comigo, pastor. Conta comigo para o que você quiser, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas muitas vezes, com a própria boca, quando chega a hora do vamos ver, com a própria boca, acaba negando servir a Cristo. Talvez alguém pense, eu jamais diria isso, pastor. Eu não conheço Jesus. Mas às vezes você nega sutilmente. Na igreja falamos como cristãos, às vezes no trabalho agimos como incrédulos. Na faculdade pensamos 2 vezes a defender a fé, a defender a palavra. Na família evitamos mencionar Cristo para não criar desconforto entre os familiares. No fundo, é o mesmo princípio que dominou o coração de Pedro. Temor aos homens, mais do que um temor a Deus. Mais do que um temor ao seu mestre Jesus. Amém, queridos? Dura, né, a palavra? Mas é a realidade. Bom, enquanto Pedro ficou ali entre os servos e os guardas, a narrativa da sequência e vai para outra cena. Novamente, ele está comparando, né? Ele está vendo os 2 jogos aqui. Vendo o time que está vencendo e o time que está sendo derrotado. E então ele vai para o versículo 19. E ele diz que, então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. A questão aqui, irmãos, sobre os discípulos, deve ter sido pelo conto do tamanho. Eles suponham que a multidão de discípulos que seguia Jesus poderia ser muito grande. Não é à toa que vai muitos soldados para prender Jesus no jardim do Getsêmani. Pode haver uma revolta. Ele pode ter muitos discípulos ocultos que nós não conhecemos. E a outra questão que eles iriam interrogar é sobre a preocupação que eles tinham com a doutrina que Jesus ensinava para eles. Será que quais são as doutrinas secretas que esse falso Messias aí está ensinando a esse povo? Será que esse grupo pode futuramente se tornar uma seita contra nós? É a preocupação aqui de Anás. É a preocupação dele. A ideia era pegar informações que pudessem soar como uma revolução, como uma traição a Roma, para que eles tivessem mais argumentos quando eles levassem Jesus a Pilatos. E no verso 20 e 21, Jesus responde ao sumo sacerdote Anás. Porém, é interessante que ele não cita os seus 11 discípulos. Lembra? No versículo 8, Jesus estava disposto a proteger aqueles seus. Ele estava disposto a proteger os seus, determinado a protegê-los. Já pensou se Jesus dissesse, olha, não, vai lá agora, você quer saber o que eu prego? Você quer saber quem são meus discípulos? Está aqui João, ele entrou aqui na sala, ele está acompanhando tudo que vocês estão fazendo comigo, e vai lá perguntar para Pedro. O que Pedro ia fazer, irmãos? O que talvez João também iria fazer? Pedro já estava negando Jesus, uma empregada perguntando para ele. Imagine se fosse o sumo sacerdote. Jesus protege eles. Protege eles. Jesus responde de uma forma mais geral. Como se qualquer um daqueles que ouviram ele enquanto ele estava pregando, pudesse repetir também o que os seus discípulos mais chegados também sabiam. Olha o versículo 20. Jesus lhes respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Eu não tenho nada para esconder. Olha a coragem de Jesus. Então, por mais que Jesus tenha suas palavras particulares aos discípulos, principalmente no seu discurso de despedida, a sua mensagem central, a mensagem de que ele é o enviado do Pai, estava aberta a todos. Ele já tinha falado a todos. No templo, nas praças, nas sinagogas, enfim, não era segredo para ninguém. Todos me ouviram e vão saber repetir. E aí o versículo 21, por que ele diz ao sacerdote, né? Por que o Senhor está perguntando para mim? Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. A intenção de Jesus aqui, irmãos, não é somente de que eles questionassem de fato as pessoas para saberem o que ele tinha falado. Mas a intenção de Jesus aqui também
está em acusar aquele momento que estava acontecendo totalmente inadequado. Por quê? Estava à noite. Anás não era de fato o sumo sacerdote elegido por Roma naquele ano. Outra coisa, o processo era tão ilegal, porque nunca se devia levar o réu e interrogar ele primeiro, mas sim as testemunhas. Por isso que Jesus fala, por que o Senhor está perguntando para mim? Querendo dizer também, será que não está errado o que o Senhor está fazendo em perguntar para mim essas coisas? Você não deveria primeiro interrogar as testemunhas, tanto aquelas que são negativamente contra mim, como as que são a favor? Totalmente ilegal esse processo. Um dos guardas, talvez pressentindo o que estava acontecendo, e vendo a ironia e soando ali a acusação de Jesus ao processo, um dos guardas estava presente. O que ele fez? Dá um tapa na cara de Jesus. Dá uma bofetada na cara de Jesus. Para ele, Jesus tinha faltado com respeito ao sumo sacerdote. É com essa falta de respeito que você fala com o sumo sacerdote? Essa falta de reverência? Mal sabia ele, né? É mais uma ironia de João. Mas mal sabia ele que ele estava batendo na cara daquele que é o grande sumo sacerdote da igreja. Mal sabia ele. Mal sabia ele. Porém, no versículo 23, Jesus ele não se intimida, irmãos. Mesmo ele tomando a bofetada na cara, porque ele sabia que ele sabia que ele não tinha desacatado o sumo sacerdote. Não foi um desacato. Jesus, ele respondeu adequadamente, queridos. Ainda revelou a verdade ali sobre o interrogatório ilegal. Se falei mal, Jesus diz, dê testemunho do mal que eu falei. Prova que eu falei alguma coisa errada. Se falei mal, dê testemunho. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Por que você está me batendo? Prove-me se estou errado em alguma coisa que falei. É interessante notar que o apóstolo Paulo ele passou por uma situação semelhante lá em Atos capítulo 23, porque Paulo ele toma também um tapa na boca, né, quando ele estava sendo interrogado. Mas ali a situação era diferente porque ali era um processo legal, né? Estava dentro do sinédrio, tudo certinho. E aí é interessante porque Pedro ele olha para o sumo sacerdote, por que me feriste, parede branqueada? Ou seja, seu sepulcro caiado, seu hipócrita. E de fato Paulo acaba desrespeitando o sumo sacerdote. E Êxodo capítulo 22, 28 fala que você não pode desrespeitar um líder do povo, né? A não ser que de fato ele esteja violando as escrituras. Paulo errou, tanto é que Paulo pede desculpas, né? Depois. Mas totalmente ao contrário de Jesus. Jesus não estava errado aqui. Ele não insultou ninguém. Não tinha do que se desculpar. Jesus é totalmente inocente, tanto nos atos como em tudo que diz. Porém, no versículo 24, Anás então vendo que não tem jeito, não vai levar a nada esse interrogatório que a gente está fazendo em particular aqui em oculto. Então ele decide enviar Jesus ao sinédrio, ao sumo sacerdote, em exercício naquele ano pelos romanos, Caifás. Está acabando a madrugada ali. A ideia é que, e um sinal que está acabando a madrugada, nós vamos ver daqui a pouco. Agora, note o contraste entre Jesus, entre o que Jesus falou, Jesus sendo verdadeiro, sendo corajoso, sem segredo, eu não preciso ocultar o que eu falei, eu disse isso mesmo, eu falei a quem pudesse me ouvir, eu me revelo, eu não tenho medo de expressar o que realmente eu fiz, sem temer a ninguém. Agora contraste com a atitude de Pedro. Pedro, como eu disse, tentou se proteger com a mentira. Perceba, irmãos, Jesus estava com as mãos amarradas, porém a sua boca estava livre para falar a verdade e confessar corajosamente os seus atos e quem ele é.
Pedro não estava com as mãos amarradas, mas Pedro estava com o coração amarrado de medo. Com a boca amarrada, ao ponto de não declarar que ele de fato era um discípulo. Esse exemplo de Jesus para nós é muito valioso. Diante da pressão, Jesus não cedeu. Ele jamais negaria que é o Filho de Deus. Nós vemos o próprio exemplo lá no versículo 37. Né? Pilatos, diante de Pilatos. Quando Pilatos pergunta se o Senhor é rei dos judeus, o que Jesus responde? Eu para isso vim ao mundo. Eu para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Queridos, não mude a verdade para agradar pessoas. Não mude a verdade para agradar pessoas. Permaneça fiel à verdade, mesmo que isso às vezes custe caro diante das pessoas. Uma outra lição que aprendemos com Jesus aqui é: não só responda com a verdade, mas fale a verdade sem pecar. Sem pecar. Né? Jesus não foi desrespeitoso com as autoridades. Ele falou a verdade, sem de fato desrespeitar. Ele não ficou furioso. Jesus não ficou furioso, não tentou revidar, mesmo com a mão amarrada, não tentou, vem cá que eu te pego, sendo que o cara deu um tapa na cara dele. Hoje, dependendo, uma pessoa te dá um tapa na sua cara, o que você faria? Ai, pastor, mas eu não sou Jesus, pastor. Eu sei que você não é Jesus, mas ele é o exemplo da igreja, meus irmãos. Ele é o exemplo supremo da igreja. Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O exemplo último, ou prioritário, é o de Jesus. Jesus ele não perde o controle, como muitas vezes nós fazemos em uma discussão, ou quando estamos conversando, ou nos sentimos injustiçados. Percebam como se comporta aquele a quem devemos imitar. O crente não responde à injustiça com ira, não paga o mal com o mal, não paga a moeda da agressão, não busca revidar com insultos. Antes ele coloca à prova a sua conduta e o que ele fala. Se falei mal, meu irmão, mostre o que eu falei mal. Foi isso que Jesus fez. Se em alguma coisa eu não fui verdadeiro, então mostra para mim que eu não fui verdadeiro. E assim como nem o guarda, nem o sumo sacerdote não puderam acusar Jesus de nada, a não ser liberá-lo para ir adiante, né, nos níveis de interrogatório, também ninguém vai poder nos acusar de nada, se nós imitarmos Jesus nesse sentido. Ninguém vai poder falar um A de nós. E mesmo se falar, vai falar injustamente, né? O caráter de Jesus, em Mateus capítulo 11, é resumido em que ele é manso e ele é humilde. Ele é manso e ele é humilde. Sem deixar de condenar o erro com a verdade. Ele consegue ser manso e humilde, sem deixar de condenar o erro com a verdade. Pela graça de Deus e o poder do Espírito, nós podemos também manter esse autocontrole do caráter de Jesus, sem deixar de sermos fiéis à verdade. Sem deixarmos de falar a verdade. É assim que denunciamos e vencemos as injustiças desse mundo. Verdade e exemplo. Manso, humilde, ainda assim corajoso, não temendo o que os outros possam te fazer. Por fim, João, ao mesmo tempo que está vendo o que está acontecendo com Jesus ali naquela sala de interrogatório que eles estão fazendo com Jesus, João também olha para fora e vê no pátio ainda quem? Pedro. Pedro está lá fora. E nós vamos ver então, a partir daqui, Pedro negando Jesus pela segunda e pela terceira vez. Versículo 25 diz que ele estava lá fora no pátio, ainda à beira da fogueira, e ainda ele continuava se aquecendo em meio ao frio da noite, da madrugada. E a pergunta é feita novamente: você também não é um dos discípulos dele? E ele negou e disse: não sou.
Versículo 26 e 27, um dos servos do sumo sacerdote, e esse servo era diferente, ele era parente de Malco, aquele que Pedro tinha decepado a orelha. Ele falou: não é verdade que eu te vi no jardim com ele? Não é verdade que você estava lá no meio? E João, apesar de ser testemunha ocular dos fatos, ele só diz que Pedro nega Jesus e o galo canta. E o galo canta. A ideia do galo cantar é porque está já acabando a madrugada e se iniciando a manhã. Jesus ali já estava sendo liberado para ser levado de fato para o Sinédrio, a Caifás pela manhã. A intenção de João é ressaltar que se cumpriu as palavras de Jesus do capítulo 13, versículo 38. Pedro queria dar a sua vida por Jesus. Ele disse: eu darei a minha vida por ti. E aí Jesus disse para ele: você dará a sua vida por mim, Pedro? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Ali naquele momento, cumpre-se as palavras de Jesus para Pedro. O evangelista Marcos, capítulo 14, versículo 71, ele dá um pouco mais de detalhes dessa terceira negação. O texto diz que Pedro começou a praguejar. Aqui João não fala, mas Marcos dá mais detalhe. Fala que João começou a praguejar e a jurar: eu não conheço esse homem, eu não sei de quem vocês estão falando, eu não conheço, para de me atormentar, me deixa em paz, me deixa eu ficar aqui me aquecendo na minha fogueira, eu não conheço. Imagine talvez a perturbação, irmãos, que estava passando na cabeça de Pedro. Lucas também dá um detalhe muito importante, capítulo 22, versículo 60. Diz que nesse momento, imagina, Jesus ali está saindo, sendo escoltado pelos soldados, amarrado, sendo levado a Caifás, ali já raiando talvez o sol, final da madrugada, o galo cantou. E aí Jesus olha para Pedro. E Pedro olha para Jesus. E diz o texto que Pedro, nesse momento, teve lembrança do que Jesus havia falado para ele, que ele ia negar ele 3 vezes. E diz o texto que Pedro chorou amargamente. Jesus não olhou para ele com um olhar de condenação. Jesus olhou para ele com um olhar de amor. Pedro, eu fico imaginando Jesus olhando para ele. O olhar de Jesus falava: Pedro, entenda, Pedro, é eu que tenho que dar minha vida por você. Você não consegue, Pedro. Você não consegue. Você não consegue. O fato de João estar contrastando essas duas atitudes só nos leva a uma conclusão. Nossa salvação não repousa na firmeza de nossa fé por nós mesmos, simplesmente, mas na fidelidade do Senhor Jesus por nós. Se dependesse da coragem de Pedro, tudo estaria perdido. Mas porque depende da coragem de Jesus, da fidelidade de Jesus, há esperança para aqueles que ainda acabam caindo e negando Jesus até hoje. Ainda há esperança, porque Jesus é fiel. Enquanto Pedro negava o Salvador para salvar a própria vida, Jesus confessava a verdade para entregar sua vida por Pedro. Enquanto inúmeras vezes negamos Jesus para preservar o nosso eu, a nossa conduta, o nosso eu, Jesus não nega quem Ele é, nem sua missão salvadora para nos preservar, apesar das nossas fraquezas e negações. Ele nos preserva na graça. Ele nos preserva no seu favor imerecido. Talvez você hoje saiu de casa se sentindo como Pedro. Se sentindo um fracassado. Eu imagino Pedro aqui, quando ele chorou amargamente, ele deve ter se sentido um fracassado. Mais uma vez, talvez você negou Jesus. Nessa manhã mesmo. Não precisa nem ir para ontem. Talvez nessa manhã. Talvez caindo de novo naquele pecado. Negando Jesus. Talvez com aquela atitude, com aquela fala ríspida.
alimentando aquele pensamento que você sabe que é pecaminoso, mas você continua alimentando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse fracasso não é a cena final de Pedro. E também não é a cena final para você. Não é. Esse mesmo Pedro que amava Jesus, porém ainda fraco na sua fé, na sua confiança, foi o mesmo que depois de Jesus morrer e ressuscitar por ele, ele teve um encontro marcante com Jesus no capítulo 21, o próprio encontro que nós lemos no começo do culto, onde Jesus pergunta para ele: tu me amas, Pedro? 3 vezes. 3 vezes Jesus pergunta para ele: tu me amas, Pedro? E na terceira vez que Jesus pergunta, não sei se você percebeu, Pedro fica triste. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. A ideia é que Pedro lembrou que ele também havia negado Jesus 3 vezes. E agora Jesus está perguntando para ele 3 vezes: tu me amas, Pedro? Tu me amas? Mas no versículo 18, Jesus diz algo lá no capítulo 21 que mudaria a tristeza de Pedro. Jesus disse que quando Pedro chegasse na velhice, quando você for velho, Pedro, ele seria preso e levado para onde ele não queria ir. E isso significaria o tipo de morte que Pedro iria glorificar a Deus, diz lá o texto. Em outras palavras, Pedro, não fique triste e desanimado porque você está agora atormentado, talvez com essa lembrança de que você me negou, Pedro. Chegará um momento em que você vai de fato doar a sua vida por amor a mim, Pedro. Vai chegar um momento da sua vida que você vai se doar por mim. Você vai entender, Pedro, o que é padecer por amor do meu nome. E você vai me honrar e vai glorificar a Deus também com o seu tipo de morte. A história, os escritores do primeiro século vão dizer que Pedro foi morto crucificado. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque diz ele que ele não quis ter a mesma morte, ou igualmente a morte do seu Senhor Jesus, porque ele não se sentia digno de morrer da mesma forma que seu Senhor Jesus Cristo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Fato é que depois dessa conversa com Jesus, Pedro nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais foi medroso. Pedro nunca mais foi esse covarde que nós vemos aqui. Mas um homem que aprendeu a temer mais a Deus do que aos homens. Em Atos capítulo 5, encerrando aqui com esse texto. Atos capítulo 5, versículo 28. Agora Pedro enfrenta o sumo sacerdote. Ele não tinha coragem nem de falar sua identidade para a empregada ali atrás, na sua fraqueza. Mas em Atos 5, 28, ele enfrenta o sumo sacerdote. O sumo sacerdote interroga não só ele, mas os outros apóstolos, dizendo: não é verdade que nós ordenamos expressamente que vocês não ensinassem no nome de Jesus? Nós já não ordenamos? E o versículo 29 diz que Pedro e os demais apóstolos afirmam convictos: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Pedro mudou, irmãos. Aquele que negou Jesus, agora enfrenta até o sumo sacerdote, dizendo: eu não posso negar meu Salvador. Eu não posso negar meu Salvador. Eu não vou mais ser fiel a mim. Eu vou ser fiel ao meu Senhor. Irmãos, como isso é profundo. O que aconteceu com Pedro reflete o que acontece conosco, irmãos. Eu encerro dizendo que essa mesma graça que encheu Pedro de temor a Deus, de coragem e de temor a Deus, ousadia para anunciar e obedecer Cristo Jesus, também pode ser real na sua vida. Pode ser real nesta manhã. A sua negação não é a última cena da história. Sabe por quê? Olha a frase aí em cima. A fidelidade inabalável de Cristo resplandece onde a coragem do discípulo desmorona. Você pode estar se sentindo desmoronado nessa manhã. Mas a fidelidade de Cristo, o olhar para Cristo, faz você se reerguer. Fará você se reerguer. Cristo não negou você naquela cruz.
É nesse olhar com fé que você vai se reerguer da sua tristeza, da sua amargura, das suas quedas em pecados, dos seus vícios. Que área ou situação a obra de Cristo precisa te restaurar nessa manhã? Qual é a área? Só você e Deus sabe, não é verdade? Qual é a área? Por fé em Cristo, meu irmão, não saia daqui como um Pedro derrotado, mas saia vivendo a fé de um Pedro restaurado em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, graças te damos, ó Pai, pela reflexão, exposição da Tua palavra. Ó Deus, obrigado porque o Senhor não nos nega. Cristo, perdoa nossos pecados, Jesus. Amém. Perdoa nossos pecados. Nós somos Pedro, Pai. Somos tão fracos ainda. Precisamos de tanta graça. A Tua fidelidade, o Teu amor, a Tua graça é que nos faz estar de pé nessa manhã. Crendo, olhando para frente, deixando o que aconteceu para trás e crendo na restauração que o Senhor faz por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado porque foste fiel no meu lugar, no lugar dos meus irmãos, para que possamos hoje também viver uma vida abundante em temor ao Senhor.